Olá, pessoal! Como nós combinamos, na aula de hoje vamos tratar do recurso ordinário. Como ele tem algumas modificações trazidas pela reforma trabalhista, eu reservei uma aula só para ele. Então vamos lá descobrir o que ele é, para que ele serve, como que eu uso e quais foram as modificações trazidas pela reforma. Você, para me acompanhar, pode pegar a sua apostila, o seu livro a partir da página 19. Como eu disse para vocês, pode ter uma alteraçãozinha na ordem. Eu falei primeiro sobre o que é o recurso, depois eu vim tratando de cada recurso, mas todo o conteúdo consta na sua apostila, independente da ordem didática que eu escolhi para te apresentar, certo? Então vamos lá. Recurso ordinário. Nós temos dentro do processo civil um recurso ordinário. Não tem nada a ver com esse. Tá? O processo do trabalho tem um recurso com o mesmo nome do processo civil, mas eles são completamente diferentes. Eles não atendem à mesma finalidade. Ao contrário, o nosso recurso ordinário do processo do trabalho, ele é mais parecido, ele se assemelha com a apelação do processo civil. Por quê? Porque ele é utilizado quando o magistrado, o juiz de primeiro grau, dá uma decisão final. Eu vou te explicar o que é uma decisão final, entre aspas, o que nós chamamos de sentença. Presta atenção. Vamos supor que um juiz tenha duas matérias para decidir num processo, um dano material e um dano moral. Vamos supor que ele já decidiu o dano material, porque ele tinha elementos suficientes, mas ele ainda não decidiu o dano moral. Veja que esse juiz ainda está com o processo nas mãos, ainda que seja só em parte. Então a decisão que ele deu é interlocutória, não é final, não é definitiva, não é terminativa. Agora, se ele já decidiu o processo todo, seja dando provimento, seja dando improvimento para o processo, seja considerando que ele não atende nem os requisitos para ser julgado, nem indeferiu a inicial, que é uma decisão terminativa, um problema processual, não importa, ele tirou das mãos dele a responsabilidade sobre todas aquelas matérias. Tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Se você tiver mais algo a reclamar, vá para a instância que lhe cabe, porque eu já fiz a minha parte. O que eu entendia do processo, eu já coloquei no papel. Então, nesse momento, o recurso que cabe para quem estiver insatisfeito com a sentença é o recurso ordinário. Por isso que ele é muito parecido com a apelação. A apelação no processo civil também é o recurso utilizado para recorrer de uma sentença. Então veja só, recurso ordinário cabível contra a sentença, decisão final que acontece em primeiro grau, lá na vara do trabalho, e também quando a decisão é de fase de conhecimento em processos de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. Nós temos tribunais, todos os tribunais têm dois tipos de competência. A competência recursal, que é essa que a gente vai escalonando, estou insatisfeito com a decisão de primeiro grau, recorro para o tribunal, estou insatisfeito, né? Então essa é a competência recursal, ele recebe a matéria porque alguém recorreu, então já teve uma instância inferior que analisou, decidiu, julgou, né? Esse processo está vindo porque está subindo como recurso. E eles têm competências originárias, determinadas matérias que nascem no tribunal. A petição inicial é distribuída no tribunal. Tá? Isso é previsto em lei, geralmente são mandados de segurança ou determinadas ações movidas por pessoas que ocupam determinados cargos, que a gente fala em razão da função, em razão da matéria. Tá? Então, nesse caso, quando esgota a fase de conhecimento, ou seja, a mesma coisa que acontece em primeiro grau, nós temos também uma decisão definitiva e o recurso cabível, mesmo lá no Tribunal Regional do Trabalho, vai ser o recurso ordinário. Então já sabemos que ele existe, já sabemos para que ele serve, já sabemos a que ele se assemelha, né? Fica mais fácil de compreender as novas informações. Ele está previsto no artigo 895 da sua CLT e aqui no artigo 895 eu tenho todas as informações que eu preciso sobre ele. Veja só, cabe das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos. É aquele cabimento que nós falamos anteriormente. Diz o prazo, 8 dias. Nós já falamos que 99,9% dos recursos trabalhistas têm prazo
de 8 dias. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais em processo de competência originária. Falamos lá também, prazo, 8 dias. Então, já compreendemos todo o artigo no slide anterior. Como que ele é feito? Observe aqui essas letrinhas em amarelo. Como que eu entro com recurso ordinário? Você vai distribuir uma petição de interposição para o juiz da decisão recorrida. Então, para o juiz lá da vara do trabalho. E também vai encaminhar as suas razões recursais para o endereço do Tribunal Regional do Trabalho. Então, petição de interposição, você direciona, você endereça aquela parte lá em cima, onde você coloca excelentíssimo senhor doutor juiz da tal vara federal do trabalho, né? Aquela parte lá em cima, você vai fazer petição de interposição para o juiz que proferiu a decisão definitiva e você vai endereçar as suas razões para o Tribunal Regional do Trabalho. Fácil? Tranquilo? Procedimento sumaríssimo. Esse é o procedimento mais utilizado nas varas do trabalho, porque ele abrange um valor razoavelmente grande de pedido, de solicitação, de sucumbência, né? Valor da causa entre 2 salários mínimos e 40 salários mínimos. É até bastante. Hoje isso está dando mais de 40 mil reais, o salário mínimo está 1.045, né? Então, é um valor até extenso. A maioria das causas acaba se enquadrando aqui. Por isso que nós falamos que a Justiça do Trabalho é um pouco mais rápida, mais célere, menos burocrática, né? Uma ação civil demora muito mais para chegar ao final do que uma ação trabalhista, né? E, assim, em regra, né? Regra geral. Não que não existam ações trabalhistas muito longas e ações cíveis mais rápidas, mas em regra é isso que acontece. E aqui nós vamos saber o porquê que esse procedimento sumaríssimo é um pouco mais rápido. Claro, aqui nós estamos focados no recurso ordinário, essa aula é toda sobre recurso ordinário. O procedimento mais célere e simplificado é o mais utilizado e consta lá no parágrafo 1º do artigo 895 da CLT. Veja só o que temos aqui sobre recurso ordinário no procedimento sumaríssimo. O primeiro inciso está vetado, não tem nada para a gente ver. O inciso 2, ele traz o motivo pelo qual isso acontece de forma rápida. Veja só, assim que você fizer a distribuição do seu recurso, ele vai ser imediatamente distribuído. Não existe um prazo para distribuição. Você apresentou o recurso, ele é distribuído. Ele vai para alguém, para um relator dentro do Tribunal Regional do Trabalho. Recebido no tribunal, o relator deve liberá-lo, deve fazer voto, relatório, tudo, no prazo máximo de 10 dias. Sabe qual que é o prazo no processo civil? 30. Cumprem? Nem sempre. Para não dizer nunca, né? Mas no trabalhista o prazo é ainda mais estreito. Então eles têm 1/3 do tempo que os tribunais de justiça têm para fazer a mesma coisa. Secretaria do tribunal ou turma tem que colocá-lo imediatamente em pauta para ser julgado e não tem revisor. Por que está escrito aqui que é sem revisor? Porque nos outros julgamentos, no cível, etc., nós temos um revisor. A gente tem relator, revisor, vogal, né? Então a gente aqui não tem. Olha quanto tempo a gente come, a gente economiza dentro do processo do trabalho. O parecer do Ministério Público, se tiver, vai ser oral. Não tem que ir para o Ministério Público para vir um parecer por escrito. Isso aqui é sinônimo de informalidade, de redução de burocracia e de celeridade. Então, isso aqui é uma vantagem, tá? 4. Terá um acórdão. Pausa dramática aí na sua vida. O que é um acórdão? Toda vez que você vê acórdão, você pode ter certeza que é decisão colegiada. Você pode não saber se é do Tribunal de Justiça, Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, se é do STJ, se é do STF. Acórdão é decisão colegiada dentro do judiciário. Aqui nós estamos falando de um Tribunal Regional do Trabalho. O acórdão vai consistir unicamente na certidão de julgamento. Não precisa ir para o relator, ou para o revisor, ou para quem quer que fique responsável pelo acórdão para redigir, basta a certidão de julgamento. Ainda é possível o ius postulandi. Por que a sua apostila diz
Ainda é possível, porque é característica da Justiça do Trabalho o trabalhador poder entrar sem advogado. É semelhante ao que acontece nos juizados, tem limite de valor de causa, etc. Mas ele ainda pode. Por que ainda? Porque nós tivemos reforma trabalhista. A sua apostila diz ainda porque ela está tratando da reforma. Então a reforma não mexeu nessa autorização. O trabalhador, o empregado, continua podendo postular pessoalmente, ius postulandi. O autor pode, mediante simples petição, fazer o quê? O recurso ordinário. Preste atenção, você deve ter pensado, mas meu Deus, como é que um empregado, uma pessoa simples, uma pessoa leiga, por mais estudado que seja, não é formado em direito, né? Vai fazer o próprio recurso? Quando a gente trata de uma pessoa que está litigando por si só, sozinha, os requisitos são mais flexíveis. Então ele pode fazer a interposição do recurso dele por simples petição, com as palavras dele, explicando por que o recurso tem que ser provido, não precisa usar esse termo, olha, tem que rever a decisão do juiz, porque ele errou aqui, porque ele errou ali. Tá? Agora, se ele está com advogado, ele não pode fazer sozinho. Se é o advogado quem vai fazer, aí é exigido fundamentação, é exigido todos os requisitos de um recurso, porque o advogado tem condição de fazê-lo, né? Então o requisito aqui vai ser diferente se tem ou não tem advogado. Alterações que a reforma trabalhista trouxe no recurso ordinário. Preste atenção, porque todas elas tratam de depósito recursal e elas acabam se aplicando a outros recursos, a outros procedimentos que por acaso envolvam depósito recursal. Então, seu foco aqui é ver o que mudou no depósito recursal. Veja bem, antes da reforma, depósito recursal era feito em pecúnia. Agora pode ser feito por fiança bancária. Deu uma facilitada. Algumas pessoas, empresas, pessoas sem condição, não conseguia recorrer, porque não tinha para fazer o depósito recursal. Então agora conseguiu ali uma flexibilizada, dá para fazer por fiança bancária. Outra mudança, esse depósito, ele ficava vinculado à conta de FGTS da pessoa objeto daquele recurso, né? FGTS do reclamante, aquele que entrou com recurso. Agora fica diferente. Agora passa a ser depositado em uma conta judicial. Isso é interessante porque nos demais tribunais, nas demais disciplinas nossa, qualquer tipo de depósito, qualquer tipo de garantia, pagamento, enfim, feito judicialmente, fica numa conta judicial. E ali vai sendo atualizado, né? Aqui nesse caso ele vai ser corrigido pelos índices da poupança. Então, na verdade, aqui a reforma deu uma igualada a outros procedimentos já utilizados. Uma conta judicial que guarda aquele dinheiro ali. Esse parágrafo 9º é novíssimo, então ele não tem um comparativo. O que ele diz? Entidades sem fins lucrativos, empregados domésticos, microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte vão ter o valor do depósito recursal reduzido à metade. Aqui são os que não vão pagar depósito recursal, ficam isentos. Quem são? Empresas em recuperação judicial, próxima da falência, né? Empresa que está tentando se recuperar, beneficiários da justiça gratuita, seja pessoa física ou jurídica, e entidades filantrópicas, que não trabalham com lucro, trabalham num auxílio social, etc. Certo? Dá uma revisada no recurso ordinário, eu sei que é bastante informação, recomendo a leitura da CLT bem pacientemente, agora que você já tem uma explicação, e eu te encontro na próxima aula para tratar de recurso de revista. Até mais!